todos, bem-vindo a mais um computador antigo com café. Demorei muito para fazer esse outro episódio. Teve parte 1, esse seria a parte 2 do delete do processador para mostrar a parte interna de um processador mais novo. Deu muito trabalho, mas no final eu consegui fazer. Muito bem. O que acontece? Vocês vão ver no vídeo aí a dificuldade que eu tive, porque eu retirei. Esse aqui tá sujo, mas vou lembrar vocês aqui. Eu retirei o IHS, essa parte aqui, que é a parte para dissipar o calor. Fui no DAI, aquela parte do meio, retirei, e a parte de baixo tem cobre. Coloquei no ácido nítrico. O ácido nítrico reage com o cobre. Ácido clorídrico não reage. O ácido sulfúrico reage a quente. Eu não ia esquentar ácido sulfúrico. Então coloquei no ácido nítrico. Coloquei de um dia para o outro. Retirei o cobre. E o que acontecia? Depois que o cobre Depois que o cobre saía, quando levava ao microscópio, ficava umas bolinhas, umas circunferênciazinhas, uns microdotzinhos prateado, cor de prata. Provavelmente tinha prata. E aquilo ali para sair era um problema. Eu não estava conseguindo tirar. Fui pesquisar em alguns vídeos do YouTube, estrangeiros, e até um era russo, e eles lixavam num tipo de lixa abrasiva muito lentamente. E aquilo ia corroendo toda aquela parte desses microdotzinhos, dessas bolinhas, ia tirando, só que depois ficava tudo arranhado. Não ficava legal. Mas foi tentativas e tentativas e tentativas e tentativas. Até que eu lembrei que eu tinha um processador Xeon, se escreve Xeon, a pronúncia é Xeon, dos grandes, tá? Porque existe Xeon do tamanho de um processador normal, existe um Xeon que é o grandão. E eu poderia tentar pegar o DAI do Xeon, até mesmo porque ele é maior. Talvez fosse mais fácil fazer isso, para fazer demonstração. E fazer depois o quadrinho, como foi feito o quadrinho com o Pentium. O que ocorre? Eu consegui e dei uma sorte tremenda. Eu vou explicar por quê. Essa aqui é a ferramenta do delete, de colocar e retirar a parte de cima do IHS, que nós já fizemos. Quem não viu, assiste aí um vídeo passado que você vai ver. E o Xeon, ele está sem o IHS aqui. Não cabe aqui. Isso aqui não é para tirar e fazer delete de Xeon. E eu sei que o DAI do Xeon, ele vem soldado no IHS. Ou seja, se você tirar o IHS, você estraga o processador. Acontece que esse processador já estava ruim. E provavelmente o que estragou esse processador aqui, quando eu tirei, que ele não funcionava mais, foi porque ele veio da loja com o adesivo aqui em cima do transistor. Ou seja, provavelmente esse lacre conduziu corrente. Acho muito difícil não ter conduzido. E até mesmo por fazer esse tipo de condução, provavelmente queimou o processador. Eu coloquei uma lâmina, tá? Aquela faquinha alfa. A faquinha é alfa, não é alfa, tá? É alfa mesmo que se fala. Coloquei, bati e dei muita sorte. Por quê? Porque eu quebrei realmente o processador em duas partes. Ficou uma parte do DAI saiu, ainda dá para ver ele por dentro, como ele é, porque isso aqui é fabricado de forma tridimensional. É uma camada, tá? Aí vem a litografia, daqui a pouco vem uma outra camada, vem uma outra camada. Um processador, essa parte que está aqui é em 3D,
na verdade. Então dividiu a parte do die. Aqui você vê parte da solda que tem. Aqui em cima estava o IHS, estava aquele metal. E consegui expor o die. Palmas para mim. Muito obrigado. Então você observa que agora o die está aqui exposto. A parte da litografia. E podemos agora fazer um quadro com esse tipo de die. Eu não vou pintar porque eu pintei o Paint 1 para fazer o quadro, ficou uma porcaria. Até mesmo porque eu parti o processador no meio. Eu vou colocar uma moldurazinha aqui, de cartolina mesmo. E isso aqui vai virar o nosso quadrinho. Então vamos para o vídeo e vamos olhar essa parte interna do nosso processador. Bom, como vocês viram, esse daqui é o die, a parte interna. É o mais limpo que a gente consegue. Com o tempo a gente pode tentar melhorar isso aqui, tá? É que se eu tentar escavar mais essa área daqui, vai acabar arrancando as estruturas internas, a litografia dele. Lembrando que isso aqui é em 3D, tá bom? Essas cores que vocês estão vendo, elas não são verdadeiras. Que as estruturas que estão aqui dentro, elas são menores que o comprimento de onda da luz. A luz bate e ela é decomposta no espectro, que é o espectro do arco-íris, né? Então ela vai sendo decomposta nas cores, que é o que você está vendo, né? Bom, observe que as estruturas se repetem. Esse é um processador voltado para... Isso aqui é quebrado, né? Porque sempre acaba quebrando. Voltado para servidores. Um Xeon. Isso aqui é uma solda. Ok? E assim, para o meu intento, está bem satisfatório conseguir olhar desse jeito. Vou mudar ele de lado para você ver que essas cores são falsas. Olha para isso. Foi só mudar de lado, tá? Que aquelas cores todas desapareceram. Então depende de onde ela bate para você poder enxergar. Essas partes escuras no meio que você está vendo aqui, essa grade, isso é normal de acontecer pelo fenômeno ondulatório da luz, onde as ondas entram em contraste de fase, elas se anulam. Então uma vez que se anula, ficam essas bandas escuras que estão aqui que você está vendo. Ok? Isso é um fenômeno físico. E daqui você vê toda a estrutura. Então essa parte daqui toda, microscópica, daqui da lateral vão sair as ligações, daqui, essa parte aqui de baixo, tá? Aqui você tem vários transistores, etc. Eu não me lembro quantos transistores nós temos aqui dentro, mas são milhões, tá? Milhões de transistores. E dá para cobrir as imperfeições e voilá, vamos fazer um quadrinho.
Muito bem, então você acabou de ver a parte que é a parte interna do DAI de um processador mais novo. Esse Xeon aqui ele é antigo, ok? Mas de um processador mais novo que o Pentium. Dá para você notar as diferenças. E diminuiu muito a litografia. Tá? Essa diminuição fica cada vez mais difícil de você separar para poder olhar o que tem dentro. Lembrando uma coisa para vocês, você quando olha aqui, você vê uma porção de cor. Ele fica verde, fica rosa, fica violeta, fica... Essas cores são falsas. Elas são falsas pelo seguinte fato, essa estrutura aqui, que tem aqui dentro, ela é menor do que o comprimento de onda da luz. E por ser menor que o comprimento de onda da luz, dá esse efeito aqui. Ela bate e reflete. Decompõe, né? Ele decompõe no espectro do arco-íris. Começa a ver essas cores falsas. Ok? Muito bem. Aí, visto isso, nosso próximo vídeo eu vou falar de lavagem de placa de novo. Nós vamos ver os chips falsos de uma 486, uma placa 486. Uma coisa muito interessante da época, em que se tinha os 486 e vários chips eram apenas fake em cima da placa. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história. Estavam vendendo gato por lebre. Mais ou menos. Eles não eram muito honestos, não, né, mas tinham um porquê de fazer isso. Eu fui pesquisar depois. Conforme as perguntas, né, que eu pego no nosso Instagram, o que ocorre? Eu sempre aproveito para poder falar alguma coisa, pesquisar sobre alguma pergunta, etc e tal. Feirinha do Rolo a gente ainda vai, tá? Eu estou muito atarefado, então acredito que na Feira do Rolo, para pegar o computador antigo, vamos tentar, talvez em maio eu comece a fazer isso. Mas já vou começar a montar computadores até lá. Nós vamos montar um FX, primeiro que a gente vai montar. Melhorar para ele ser usado atualmente. O José Carlos foi e mandou a pergunta. Você está falando de computador antigo. Então você está querendo comparar um computador antigo com um novo? Tô. Uma das razões do canal é essa. E ele falou o seguinte, não tem como comparar. O meu celular, ele é muito mais veloz do que o computador que mandou o homem para a Lua. Aí depois ele colocou embaixo a frase: Houston, we have a problem. Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing, I stirred the tanks. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. José Carlos. Olha, vamos por partes, tá? Primeira situação, José Carlos, tá? Você tem carinha de quem usa computador com LED, para começar a brincadeira. Bom, a Apollo 11, tá? Bebê. A Apollo 11 tinha um computador de bordo, que era o Apollo Guidance Computer. Ele era, em 1969, esse computador, digamos assim, né? Digamos assim, não, é um computador.
ele equivaleria atualmente a um notebook infantil, daqueles que, né, infantilzinho, que a criança fica brincando lá, tem uma telinha assim, seria mais ou menos equivalente a isso. Ele tinha, assim, mais ou menos 4 megabytes de RAM. 4 megabytes de RAM para leitura de dados. 72 KB, kilobytes de ROM. O que hoje em dia não é nada. E vamos pegar um celular, a gente está falando de computadores antigos, vamos falar de um celular mais antiguinho, vamos falar Galaxy J8. Galaxy J8. Não é mais fabricado, né? É mais antigo. Um Galaxy J8, ele é mais ou menos 4.000 vezes, tem 4.000 vezes mais capacidade do que o Apollo Computer, do que o computador da Apollo. Se você for para um celular da Apple, né, o iOS, por exemplo, o processador, ele chega a ser 100.000 vezes mais rápido, tem mais poder, né? 100.000 vezes mais poderoso do que o circuito integrado que tinha, que seria o equivalente a um processador na época, que ele fazia operação com uma fonte de dados que vinha externamente a ele, externo, fazer operação. Ele tinha um clock, uma frequência de 0,043 MHz. 0,043 MHz. Tudo isso hoje em dia é inconcebível, né, de você usar uma tecnologia dessa, para o que quer que seja. Então, para começar, você tem razão no que você está falando, que seu celular é extremamente mais potente, né, do que o Apollo Guidance Computer ou Guidance Computer, não sei se é Guidance ou Guidance, não sei como é que se pronuncia, desculpe. Mas aí você faz o seguinte, olha só, Zé, pega seu celular agora e manda homem para a Lua. Hein? Não vai, né? Não vai, querido, não vai. Não vai. Não vai porque o seu celular não foi feito para isso, para começo de conversa. Seu celular não foi feito para mandar o homem para a Lua. Ok? O que ocorre? Em primeiro lugar, isso aí dá mais ponto ainda, eu acredito, e mais valor ainda, para a turma que mandou o pessoal para a Lua em 1969. Mano, eles têm que ser muito bom, porque eles fizeram muito fera, muito bom para poder mandar o homem para a Lua com a tecnologia que tinha na época. Porque agora, o que acontece? Agora você vai com o computador de bordo, você vai com inteligência artificial, quase que inteligência. Saiu. Você vai com IA, pronto. Você vai com IA, que vai corrigindo qualquer trajetória, vai corrigindo as falhas que vão ter lá no foguete, na cápsula, e tudo fica extremamente mais fácil. Tá bom? E uma outra coisa, não fica achando que é tudo mais moderno, tudo muito mais fácil, não, porque a velocidade da luz continua sendo a mesma. Então a velocidade de comunicação da Lua para cá, para a Terra, ela leva 1,26 segundos para poder chegar, e vai continuar chegando em 1,26 segundos, tá bom? Porque a mesma coisa, a tecnologia que você vai colocar lá não vai conseguir trazer a mensagem para a Terra de forma mais rápida. Se bobear, vem mais lenta ainda por causa do número de dados que vai chegar. Tá? E, para completar a tua frase, quer dizer, sua frase não, para completar a sua... Ih, quase que não sai. Para completar sua postagem. Sua ideia e sua pergunta. Houston, we have problem. Não é Apollo 11, não é 1969, não é o homem pisando na Lua. Isso foi Apollo 13. Tá bom, filho? Isso foi Apollo 13. Apollo 13 foi, chegou próximo à Lua,
Aí o astronauta de sobrenome Swigert, acho que assim se pronuncia, Swigert, se eu não me engano, escutou um barulho de explosão. E o que acontece? Esse barulho era uma válvula do tanque de oxigênio que babou. E nisso ele se comunicou com a Terra, falando a frase, onde a central estava em Houston, Houston, we have problem. E o pessoal penou para trazer todo mundo para cá de volta. Eles não conseguiram pisar na Lua, na Apollo 13. Foi uma frustração enorme para eles. Tem um filme. Você assistiu o filme. Isso foi em 11 de abril de 1970 que aconteceu. Ok? Então, o homem pisou na Lua, Houston have problem, tal, está confundindo as Apolos, está confundindo a época que as coisas estão acontecendo. E várias tecnologias que você tem hoje em dia é graças a toda essa época de 1969, etc e tal, onde tinha aquela corrida toda atrás de tecnologia suficiente que aí veio evoluindo para o que você tem agora, tá? Agora, teu celular é muito bom, mas teu celular não mandou homem para a Lua. Tá bom, bebê? Muito bem. Então, respondido, tá? Se quiser continuar fazendo mais perguntas, pode fazer, são sempre muito bem-vindas, tá bom? E o que ocorre? No próximo vídeo, nós vamos ver, vai ser muito rapidinho, até o vídeo que eu vou mostrar os chips falsos de uma 486. A partir daí a gente já vai começar a fazer montagem de computador, tá? Vamos montar o FX que eu estava falando, tá bom? Então, ó, beijo no coração de todos, até a próxima. Computador antigos com café. Depois eu deixo no card qual é o ano desse Xeon. E vou mostrar para vocês do quadrinho. Vamos fazer o quadrinho também do Xeon. E música.